E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui na Escola da Marcenaria, você me conhece, eu sou o professor José. Eu vou ensinar como é que vocês fazem a colagem da fórmica numa superfície. No caso aqui, a gente vai trabalhar com compensado, que é muito mais usual para a gente colocar fórmica, tendo em vista que se você tiver, por exemplo, um MDF que já vem revestido, não tem sentido você usar, a não ser que ele seja um MDF cru. Mas o que é importante você saber? Primeiro, como é que a gente corta a fórmica? Existem duas possibilidades. Ou você pode cortar a fórmica com um riscador, ou você pode cortar a fórmica utilizando, uma serra circular, se você for um profissional, ou você estiver trabalhando dentro de uma marcenaria, que é muito mais rápido e tem uma maior produtividade. E uma outra dica para você, toda vez que você for fazer uma colagem manual, você deve cortar a sua fórmica com pelo menos 1 centímetro de cada lado da superfície, ou seja, ela tem que ter uma folga. Não vale você cortar exatamente na medida. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, já cortei a fórmica um pouco maior, já determinei a superfície, aí que vem uma coisa que eu quero passar para você. Neste caso, nessa aula, eu estou usando um compensado da Léo Madeiras, que já vem pronto para você fazer a aplicação do que você quiser, de um acabamento, de um verniz, de uma pintura. Mas se você, por exemplo, tiver uma superfície que você está trocando a fórmica, ou você está colocando esse acabamento e ela tiver com uma rugosidade muito grande, você tem que dar o quê? Uma lixada, que dependendo da aspereza, você pode usar, por exemplo, uma lixa de gramatura de 380 e aí você vai subindo a numeração para ela ficar cada vez mais lisinha. Neste caso em particular, você não vai precisar. Certinho, bacana, um elástico em cima, outro embaixo. O meu chapeuzinho maroto, meu óculos para perto. E para quem usa óculos para perto, eu tenho um óculos então de sobrepor, tá bom? Então a gente vai pôr. Pronto, agora eu vou mostrar a operação. Aqui nós temos então o nosso compensado. E aí eu vou fazer duas demonstrações. Uma, utilizando uma fórmica na cor branca e a outra, uma fórmica na cor preta, tá bom? Então a primeira dica que eu vou dar para vocês. A gente vai fazer a colagem, nas duas superfícies. A cola de contato a gente faz com duas superfícies. Estou aqui com a embalagem econômica da Léo. Essa aqui é a embalagem profissional. Vou abrir. Opa, tá aqui. E aí uma outra coisa. Todo profissional, ele prefere fazer a espátula dele, inclusive de fórmica, como eu faço. Mas se você não tiver essa vontade, você pode usar uma espátula. Eu vou fazer assim. Nessa primeira operação eu vou usar uma espátula feita de fórmica e na outra eu vou mostrar como é que se faz com uma espátula de metal, que na verdade a operação é a mesma, tá bom? Então a primeira coisa, para você não sujar a sua bancada, você sempre deve passar a primeira demão, tá? Na fórmica. Então eu vou passar. É um processo rápido. Olha que bacana, ó. Então a gente vai aplicando, sempre com passadas precisas. E mais uma dica aí, o importante não é a quantidade de cola que você passa, e sim a qualidade dessa cola, dessa superfície. Então tem que passar em toda a superfície. Você não pode demorar muito. Porque assim, se você estiver numa região muito quente, como o Rio de Janeiro, você terminou de passar na superfície, não numa superfície pequena como essa, mas numa superfície muito grande, você terminou, a outra ponta já está sequinha. Ó, pessoal, acabei de fazer, então, a colocação, ok? Vou passar para cá. É claro que aqui com a estrutura que a gente tem com a iluminação, vai secar rapidinho. E agora eu vou fazer, então, aplicação no compensado. Você vê que a gente não pode perder muito tempo e deixar uma quantidade muito espessa, porque isso no fundo ali, na prática, só vai
Olha que bonito que ficou. Agora o que vai acontecer? A gente vai dar um corte, porque ela pode demorar em torno de 20 minutos. E só aproveitando um detalhe, dependendo da superfície da madeira, às vezes está tão quente que ela chupa tanto a cola que você tem que dar uma segunda demão, ok? Se você sentir que você vai ter que dar uma segunda demão, você aplica uma primeira nessa aqui e depois que você for aplicar a segunda, aí você faz a aplicação. Ah, sim, já ia me esquecendo, ó. Como é que você sente que as duas superfícies elas estão prontas para serem unidas? A gente chama de taque, né? Que na verdade uma analogia muito simples é quando você suja a sua mão de açúcar, que ela fica meio grudenta. Esse é o momento que as duas superfícies estão prontas. E como a aplicação foi muito próxima uma da outra, geralmente quando uma superfície está seca, a outra também tá. Mas eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, a gente voltou e eu queria que você desse uma olhada, ó. Deixa eu mostrar primeiro a fórmica. Ela já está seca, praticamente seca. É pena que não dá para ver na tela, mas ela está levemente grudando. E aí eu vou mostrar aqui também. Olha que bacana, ó. A madeira a mesma coisa. Ela tem alguns pontos que ainda está um pouco úmido, mas isso não é problema. E ela também está grudando. Agora a gente vai fazer a união, mas antes de fazer a união, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Como é uma superfície muito pequena, a gente vai fazer a aplicação e eu vou usar um martelinho de borracha para gerar uma leve pressão de impacto. Agora, se for uma superfície muito grande, como por exemplo uma mesa, ou a fórmica também, existem fórmicas específicas para parede, aí você pode usar um rolo de pressão. Com certeza você vai encontrar aquele que melhor se adapta a sua forma de trabalhar, tá legal? Então agora eu vou fazer então a união, ó. Vou fazer aqui, eu cortei um pouquinho maior. Tô vendo aqui. E agora eu vou encostar. Pronto, eu encostei. Nessa situação aqui, você vai do centro para as pontas. Com a mão mesmo, se eu quisesse eu poderia fazer um taquinho de madeira. Tá? Posso dar umas batidinhas. Não precisa ser muito violento. E agora a gente vai dar uma olhada na parte de trás. Olha que bacana. Eu de propósito colei ele torto, tá vendo que tá uma leve diferença entre a fórmica e a madeira? Agora eu vou voltar. Então, agora o que nós vamos fazer? É o acabamento. E no caso do acabamento, eu vou usar aqui nessa operação uma tupia com uma fresa específica para isso. Eu vou pegar a tupia e a gente já vem. Bom, como eu falei, para fazer esse acabamento, eu vou usar uma tupia, também conhecida como tupia de mão, tupia rebordadeira, porque ela tem uma fresa específica. Mas para você que não tem, também poderia, né? Você também pode usar para fazer esse acabamento um riscador e dar depois aquele acabamento final com uma mursa. Depois eu vou mostrar para vocês rapidamente, tá bom? Vamos seguir agora. Agora eu já fiz o ajuste de altura. É uma fresa que inclusive você acha aqui na Léo. Vou ligar. Vamos encostar. Estou empurrando. Olha que bacana, ó. Estou fazendo todo o acabamento. Tranquilo, a máquina funciona muito bem. Ó, pessoal, praticamente limpei, agora vou mostrar a peça, tá? É claro que depois a gente dá uma acertada, mas olha só. Ó, deixa eu mostrar primeiro, ó. Foi feito a junção, tá perfeito. Tá vendo? Entre a fórmica e a superfície, tá? E olha, esse tipo de material tem uma durabilidade impressionante.
fácil de aplicar. E aí se tiver, olha, tá vendo que aqui ficou uma rebordadinha bem pequenininha? Eu posso vir com a própria tupia. Pronto. Já fiz todo o acabamento. Nessa aqui, eu vou fazer o acabamento usando um riscador e dando o acabamento mais fino com a mursa. Tá legal? Então, não é nada diferente. Vou fazer então a aplicação do adesivo, tá? Tá aqui a espátula. Então tá limpo, o mesmo processo, tá tudo tranquilo. Vou fazer a aplicação. Agora eu vou fazer então o mesmo processo, a união, tá? Então vou chegar aqui, mantendo só aquela questão, tá? Do meio para os extremos. Se for uma superfície um pouco maior, você pode usar um rolinho de pressão, enfim, fica a seu critério. Agora vou virar aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana, ó. Agora eu não vou dar o acabamento com a tupia. Eu vou usar o riscador. Então, como a gente está numa bancada aqui que ela tem fosso, eu vou pegar então um pedaço de MDF, que muitas vezes a gente chama isso de madeira de sacrifício. E aí sim eu estou numa superfície bem lisinha. É assim, ó. Amor e carinho. Uma vez. Olha o barulhinho. 2 vezes. 3, 4, 5. Aí eu venho aqui, ó. Como no caso, o preto ele tem uma proteção, mas ele já cortou. Vamos fazer o outro. Professor, me diz uma coisa, eu poderia fazer, em vez de fazer 5 contatos, fazer 2, cara, você poderia fazer, mas você corre o risco de quebrar, que não é o que a gente quer. 1. Agora, olha que bacana, ó. A gente vai tirar. E aí é que vem agora o acabamento fino, que a gente vai usar uma mursa, que o pessoal também conhece como lima. E aí é que vem a sacada. Eu poderia usar uma lixinha? Poderia. Então, na verdade eu estou empurrando a mursa. Empurrando aonde, professor? Contra, no meu caso aqui, o meu compensadinho da Léo. Olha que bacana que ficou. Ficou bom. Vou dar uma quebradinha aqui. Que beleza, ó. Então você fez todo o lixamento. Olha que bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E olha, você percebeu aqui que nessa aula eu mostrei que trabalhar com fórmica é super simples. Independente da cor, tendo uma boa superfície, uma boa cola, e você pode trabalhar. Seja com riscador e uma mursa, ou mesmo então uma tupia rebordadeira, você vai ter a melhor qualidade. Por quê? Porque a fórmica é um bom produto de trabalhar. Aprender nunca é demais. E não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, que você sabe, né? Fórmica, na Léo tem.